I'm the bad one. Take a look at yourself in the mirror. If I'm the worst one, ask anybody else. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Há quanto tempo tu não tiras 5 minutos para ti próprio? Há quanto tempo é que tu não vens, tal como eu, um pouquinho para a natureza, respirar fundo, sentir que és alguém que faz parte de um todo maior, deste planeta maravilhoso que se chama Terra? Há quanto tempo tu não cuidas de ti? Hoje quis vir para aqui, tirar um tempo para mim próprio e aproveito e trago sempre a minha câmara para poder também, talvez, partilhar alguns dos meus pensamentos, algumas das coisas que possam realmente advir daqui. Mas a verdade é que este vídeo acaba por ser talvez um pouco mais intimista, mas também tem que o ser, pois tantas vezes nós vivemos numa sociedade que vive pelo controle das nossas mentes. Tudo hoje em dia é fácil de atingir através da informação, através da tela de um qualquer celular ou de um qualquer telemóvel, como se diz em Portugal. A verdade é que nós muitas vezes assistimos àquelas vidas que nós gostaríamos de ter, daqueles que mesmo fazem isto, vêm para o meio da natureza, vêm para o mar, ou vêm para quem não tem mar, para o pé de um lago, para uma cachoeira, para a natureza, para o pé das árvores, de um parque, por exemplo. E nós muitas das vezes invejamos essas vidas. Invejamos porque achamos que essas pessoas conseguem ter uma vida maravilhosa. Nós é que não, porque estamos a trabalhar, estamos dedicados a viver a vida que os outros nos colocam disponível. Mas a verdade é que, se calhar, estava na hora, ou está na hora, de começarmos a viver mais próximos uns dos outros, mais próximos da natureza, porque cada vez mais se nota que vivemos num mundo de controle mental, numa matriz, ou no Matrix, como quiseres chamar. Tudo é fácil, parece que neste preciso momento a informação chega com o estalar dos dedos. Agora temos a inteligência artificial que nos faz cada vez mais estarmos em casa. Antigamente as coisas eram ao contrário. Nós estávamos em casa sozinhos e conseguimos pensar e atingir um nível mais introspectivo, produzir outro tipo de conteúdos, outro tipo de informação. Agora não, agora é exatamente ao contrário. Nós, para estarmos em casa, consumimos conteúdo. É aqui que nós vamos estar com muito mais informação, muito mais social. Porque antigamente, se quiséssemos ter mais sociabilidade, tínhamos que sair para a rua, tínhamos que contactar pessoas, tínhamos que ver pessoas. Agora não. Agora nós não queremos ver as pessoas lá fora, queremos sim trazer para dentro dessas pessoas. Ou seja, contactamos pela telinha de um celular, pelo ecrã de um telemóvel, em vez de estarmos cada vez mais próximos uns dos outros, cara a cara, frente a frente. A inteligência artificial chegou para que nós tivéssemos a nossa vida mais facilitada. Mas podíamos utilizar a inteligência artificial, talvez, para libertarmos a nossa vida de forma a contactarmos mais os outros, contactarmos mais a natureza. Mais simples, mais eficiente. Mas tantas vezes nos esquecemos de cheirar o mar. Vivemos um completo stress. Vivemos sobre aquilo que achamos que os outros pensam de nós. Em vez de fazermos uma introspeção, será que tu fazes essa introspeção? Pensar como é que tu és, como é que tu funcionas, conhecer-te verdadeiramente por dentro. E é aqui que muitos relacionamentos ou inter-relações pessoais falham, porque nós não temos um conhecimento próprio. Fomos ensinados a não nos conhecermos, a conhecermos aquilo que os outros dizem que nós somos, ou então aquilo que projetamos nas redes sociais. De veras interessante, não é? Mas a verdade é que vivemos numa sociedade em que parece que tudo é fácil.
não temos que procurar comida, não temos que procurar informação, não temos que procurar saber como é que os outros estão. Isso entra-nos pelos celulares adentro. Ou pela TV. Depois entramos numa situação em que queremos e precisamos de distração. Mas será que com tanta informação, tanta distração que nos chega, ainda precisamos de mais distração? Se calhar não, se calhar precisamos de concentração. Porque vivemos a vida completamente em stress. É engraçado que no outro dia estava a ler um artigo sobre o fenómeno da zebra. Já ouviste falar sobre o fenómeno da zebra? Sim? Ou não? Bom, se não ouviste, significa o seguinte: nenhum animal está destinado a ter úlceras nervosas ou ter problemas de saúde devido ao stress nervoso. Porquê? Porque se uma zebra estiver a beber água num lago e ela for caçada por um leão, ela observa, ela foge, ela desaparece, mas minutos depois é capaz de ir beber exatamente no mesmo lago, no mesmo local onde estava a beber água anteriormente, descontraída, sem stress, pois o perigo esse já passou. E o stress é um alerta para o perigo. Agora o que tens que entender é, o ser humano é o único, mas o único animal que é capaz de viver em constante stress, pelo peso da responsabilidade, pelo peso de pagar contas, pelo peso de responsabilidade no trabalho, pelo peso da escola, por tudo isto. A verdade é que esse stress, essa atenção constante, desgasta o corpo humano, cria úlceras, cria problemas nervosos, porque a maior parte das doenças acredita que são psicossomáticas. A verdade é que vivemos numa sociedade em que toda ela está virada para o consumo e até os próprios medicamentos te mantêm doente muitas das vezes. A começar, não dá? Mas olha, a verdade é que nem tudo isto são más notícias. A verdade é que se tu consegues tirar os 5 minutos, tirar tempo, vir contemplar o mar, olhar para uma floresta, olhar para um lago, respirar fundo, saberes quem tu és, saberes o que tu queres, isso já é meio caminho andado para que tu possas eventualmente cuidar mais de ti. E hoje, ao vir para aqui, só queria mesmo partilhar estes pensamentos contigo. Queria falar um pouquinho contigo, para que também ao mesmo tempo pudesses entender que, na verdade, tudo isto está interligado com aquilo que é a nossa essência. E a nossa essência pode ser vivida na natureza, com aqueles que nós mais amamos, com a nossa família. Por isso, tirar tempo para ti também pode ser aproveitares aqueles que tu mais amas. Ou seja, não tirares tempo para ti, mas tirares tempo para ti, vivendo o amor. Com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus primos, com a tua mãe, com o teu pai. Pois isto pode ser algo que possa ser muito importante para que tu possas conectar-te. E agora? Será que tu vens para o mar? Será que tu vens para a natureza? Vou-te contar uma coisa. Ontem aqui choveu um pouquinho e eu adoro o cheiro da terra, mas amo verdadeiramente. E a verdade é que ao chover vinha aquele cheiro maravilhoso da terra, mas eu vinha de moto. Eu uso muito a moto por situações muito mais de facilidade, de acesso, e também maior contacto com a própria natureza. Estou mais conectado, mais alerta, não vou tão distraído. Mas vinha a passar por eucaliptos, que não são árvores originárias daqui, são espécies invasoras, mas eu adoro o cheiro. E a água ao bater naquelas folhas e depois o calor a vir, libertou um cheiro maravilhoso. E vinha deliciado. Eu vinha a encher os pulmões. Eu abri o capacete para vir a cheirar. A verdade é que me senti completamente parte daquele momento. E é viver um momento que nos traz realmente para algo que seja mais prático, mais saudável. E eu quero que tu neste vídeo entendas que na verdade esses 5 minutos ou 10 minutos que tu tires para ti diariamente podem tornar uma pessoa bem mais saudável, com maior longevidade. Porque aqueles que estão presentes mais no momento,
Aqueles que vivem mais no momento são aqueles que talvez consigam viver de uma forma mais presente. Então, cada vez mais vou fazer estes vídeos mais intimistas, sem grande edição, sem grande trabalho, pois eu acho que tu, mais próximo comigo, talvez possamos partilhar ideias muito interessantes. Bom, espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste do vídeo, não te esqueças, inscreve-te no canal e vamos partilhar. Não vamos?